ímpios, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar. Amado Pai Celestial, colocamos uma vez mais esse tempo de comunhão em torno da Tua Palavra em Tuas santas mãos. Sê misericordioso para conosco e abre os olhos do nosso entendimento, assim como abre as Tuas Escrituras para nós, abre os céus para nós, para que possamos ver algo mais do significado, da grandeza do Teu Filho amado, sua glória e virtude, e do grande chamamento que temos como Igreja do Senhor, naquilo que toca Teu coração nesses dias do fim. Assim nos colocamos diante de Ti, suplicando que a habilitação do Teu bendito Espírito Santo seja real em nossas vidas. Confiamo-nos a Ti. No precioso nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vamos dar um passo além do que compartilhamos ontem, com essa ênfase naquela frase de Apocalipse 22:17, aquele que ouve. Ontem nós vimos a importância de como assembleias do Senhor podemos compreender a mente presente do Senhor para cada esfera onde nós estivermos inseridos. Recordando algo do que dissemos ontem, nós não conseguiríamos avançar como Assembleias do Senhor por um movimento automático, mecânico. A cada passo de nossa jornada, para que haja um avanço realmente orgânico do testemunho do Senhor entre nós precisamos conhecer as demandas do Senhor para cada uma de suas assembleias. Graças ao Senhor, nós vivemos uma história em que entendemos que o governo do Espírito Santo nas assembleias locais, ele é algo realizado diretamente. Graças a Deus por isso. O encabeçamento de Cristo é uma verdade experimentada para cada Assembleia do Senhor que tem essa convicção, já que esses são os moldes do governo neotestamentário da igreja. Não respondemos a nenhum outro que não seja o cabeça da igreja, e cada Assembleia local tem essa responsabilidade diante do Senhor. Então, quando olhamos a história das 7 igrejas, é isso que vemos. Cada Assembleia tem a sua história, cada Assembleia tem as suas deficiências, assim como cada Assembleia tem as suas virtudes, e o Senhor pontua cada uma delas com todo o critério daquele que tem olhos como chama de fogo, que conhece mente e coração, que conhece motivações. Então, ao mesmo tempo que ele, executando o seu juízo, ele traz as palavras que demonstram suas demandas não preenchidas para cada assembleia, ele também pronuncia suas palavras de louvor para cada uma das suas assembleias. Isso é muito digno do nosso Senhor, porque assim ele age. Ele não é aquele, para usar uma figura,
que dá um banho em um bebê e joga a água suja junto com o bebê pela janela. Mas o Senhor, com sua palavra aguda, consistente, doce, poderosa, a lavagem de água pela palavra, que Paulo mencionou em Efésios 5, então ele faz isso para cada uma das suas assembleias separadamente. Isso é muito importante que vejamos, porque isso tem tudo a ver com a nossa história. Nós temos aqui certamente representadas tantas assembleias. Algumas são ainda bebezinhos, no sentido orgânico. Quem sabe meses, quem sabe alguns poucos anos juntos. Outras são assembleias há muitos anos com o Senhor. Cada uma delas tem desafios específicos. Ontem nós falamos sobre aqueles 3 estágios, não é? Um estágio de convulsão, de releitura, um estágio de consolidação, de se firmar naquilo que o Senhor tem trazido clareza, entendimento, e o perigo dessa última fase, basicamente dos 20 anos para frente, poderíamos dizer assim, uma acomodação espiritual. De tudo sabemos, tudo vimos, tudo já lemos, conferências estamos frequentando há não sei quantos anos, não é? Então que o Senhor guarde o nosso coração, porque esse é o caminho para a estagnação, a acomodação. Agora, meus irmãos, hoje gostaria de dar mais um passo ligado a essa questão do ministério de João Batista. Sabe, meus irmãos, depois de uma lacuna profética, isso significa uma lacuna do falar do Senhor. Não houve falar do Senhor. Desde os dias de Neemias e Malaquias até os dias de João Batista. E é muito impressionante quando lemos os relatos, especialmente de Lucas. No capítulo 3, ele vai nos dizer que quando o Senhor, na sua administração graciosa, nos seus propósitos de amor ligado ao seu remanescente, que era o caso nos dias de João Batista, já que a história cristã, podemos assim dizer, não estava ainda iniciada. A igreja não estava constituída, a igreja do Novo Testamento. Nosso Senhor não tinha consumado sua obra no Calvário. Então nós estamos no final de uma dispensação, final da velha aliança. E por causa da fidelidade do Senhor para com o seu povo, um remanescente fiel, dentre eles encontramos alguns nomes nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Então, no tempo de Deus, baseado na fidelidade do Senhor e no amor do Senhor ao seu próprio nome, ao seu testemunho. Então, ele vai trazer a sua palavra a João Batista. E é muito impressionante, vamos fazer isso juntos? Quando nós abrimos o capítulo 3 de Lucas, abra por favor, e olha como isso é narrado, para que comecemos a entrar nessa história e no significado da vida e do ministério de João nessa fase de transição. Ouça com atenção. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tudo que concerne ao governo político, ao governo civil, aos grandes homens, começando pelo maior deles, o imperador Tibério César. Essa é a primeira classe de pessoas mencionadas, então, no verso 1. Agora veja o verso 2. Agora vamos para a classe sacerdotal. Para aquilo podemos dizer que concerne ao serviço espiritual, que deveria estar sendo prestado para a glória de Deus. Mas então nós vemos que eram sumos sacerdotes. Primeiro problema. Essa era uma questão puramente política. Não podia haver 2 sumos sacerdotes, apenas um sumo sacerdote. Então aqui nós temos um sogro e um genro, Anás e Caifás. Então temos essa frase tão expressiva aí. Veio a palavra de Deus. A quem? A Tibério César, a Pôncio Pilatos, a Herodes, ao governo político civil. Veio a palavra do Senhor a Anás ou Caifás, que deveriam ser os representantes
do que Deus era para o seu povo? Não. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e mais um detalhe, no deserto. Porque essa expressão, meus irmãos, no deserto, é claro que era um deserto literal. João viveu no deserto da Judéia, e ali mesmo ele pregou o batismo de arrependimento, e ali às margens do Jordão ele batizou a todos que receberam essa palavra. Ele era um trovão de Deus, uma trombeta de Deus no deserto. Mas é claro que quando nós olhamos essa expressão no deserto, nossa atenção é chamada para o lugar da solitude. Porque significa o Senhor encontrar nesse lugar de uma aridez absoluta, e sem dúvida isso reflete o ambiente político, social e espiritual, como vimos, da época de João. O Senhor então encontrar nesse deserto esse homem, João. Meus irmãos, sempre, e olhe, quando nós usamos a palavra sempre e usamos a palavra nunca, nós precisamos de muito cuidado, para nós não sermos equivocados, não nos extrapolarmos, porque são palavras muito sérias, né? Quando uma esposa está discutindo com seu marido e diz assim, você nunca me ouve, é uma expressão drástica, né? Ele pode não ouvi-la 99% do tempo, né? Mas nunca também não é o caso. Então são palavras muito fortes. Mas então escute o que eu vou dizer. Sempre, não há exceção, que o Senhor irá iniciar um novo movimento no que concerne aos seus propósitos, ligados à terra, ao seu testemunho. Ele necessita moldar vasos. E aqui não havia vaso nenhum, a não ser João. Quando nós olhamos para a história de Isabel, nós já lemos o texto, ela era avançada em dias, assim como seu marido, e era estéril. Mais uma vez, a esterilidade de Isabel era literal, era orgânica. Mas você não vê nessa expressão também algo mais? Assim como falamos sobre o deserto onde João estava, e o deserto do mundo social, político e espiritual da época de João. Veja a mesma coisa na vida de Isabel. Isabel era estéril, mas na verdade o que ocorria ali, meus irmãos, é que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho na terra. Assim como nos dias de Ana, a mãe de Samuel, que também era estéril, de novo, Deus estava estéril, porque não havia testemunho do seu nome na terra. E então Samuel é levantado. O nome Samuel no hebraico é uma composição, Shmuel. Nós sabemos o que significa El, Deus, e Shmu, o nome. Samuel significa o nome do Senhor. Então, por causa do amor do Senhor ao seu próprio nome, ele levanta Samuel de uma estéril. Ana subia ao templo de ano em ano, onde estava a arca, em Silo. Subia de ano em ano para adorar ao Senhor. E o que ela via naquela realidade? Nada. De ano em ano, ela subia e ela teria que chorar, porque o que era oferecido em termos de sacrifício ao Senhor era completamente desagradável aos olhos do Senhor. Então, quando lemos o primeiro capítulo de Samuel, Ana pede um filho ao Senhor. Você sabe que nem Eli compreende aquela atitude de Ana, acha que ela estava embriagada. E quando você vê aquela interlocução de Eli com Ana, é muito impressionante ver o que ela diz. Ela diz assim: se o Senhor me der um filho, a ele eu o darei por todos os dias de sua vida. Parece uma barganha, você não acha? Uma mulher estéril, uma mulher que, sem dúvida, por isso era, de certa forma, marginalizada naquela sociedade,
em que então pede um filho ao Senhor, como que fazendo uma barganha com ele. Se o Senhor me der, eu também te dou. Mas, meus irmãos, o coração de Ana foi tão agradável ao Senhor nesse seu pedido, porque a história não começa com esse pedido. Começa com Ana subindo com seu esposo, de ano em ano, para adorar naquele lugar. E ela via aquele serviço sendo oferecido ao Senhor de uma maneira desastrosa. Quando você segue os outros capítulos, você vai ver que a palavra de Deus diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, que eles metiam o seu garfo para retirar dos sacrifícios que seriam oferecidos ao Senhor para si mesmos, e que eles até mesmo viviam em promiscuidade com mulheres que iam servir à porta da tenda. E tudo isso, então, Eli olhava de uma maneira descuidada, reprovável. O Senhor diz: seus filhos, Eli, se tornaram execráveis, reprováveis, e você nada fez. Então, essa é a história do lugar onde Ana subia de ano em ano para adorar o Senhor. Ou seja, uma carga pelo testemunho do Senhor foi depositado no coração de Ana. Por isso, quando o seu menino nasce, ela dá a ele o nome de Samuel, o nome do Senhor. E é tão bonita aquela história e tem uma relação tão estreita com a história de João Batista, ambas estéreis, ambas numa fase de transição. Você sabe que Samuel foi o sacerdote profeta que fez uma mudança de fase na nação de Israel, da era dos juízes para a era dos reis. Samuel foi esse grande elemento de transição. Então, a relação entre os dois é muito estreita. Então, quando esse menino é chamado, tão lindo você ler os primeiros capítulos de Samuel 1, 2 e 3, quando a lâmpada de Deus estava para se apagar. Quando a palavra de Deus não era frequente e as visões eram raras. Quando Eli estava deitado no seu lugar costumeiro, como essas palavras nos falam, um sacerdote velho, espiritualmente falando. Velho com relação à sua idade, não teria nenhum problema, né? Mas ele era velho no que concerne ao seu serviço espiritual. Então ele ia para o seu lugar acostumado, e Samuel no templo do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor busca por Samuel ali, e se você der um passozinho antes, isso é o capítulo 3, no capítulo 2, você vai ver quando sua mãe entrega Samuel, então, para suprir a lacuna de esterilidade no testemunho do Senhor. É tão lindo o que ela faz. Ela continua subindo de ano em ano para o templo. E o capítulo 2 diz que ela levava para Samuel uma túnica nova. Não sei se você já pensou sobre isso, talvez até mesmo como mãe. Ela entregou o seu filho, que do Senhor pediu, para suprir a lacuna no testemunho do Senhor. Mas não apenas o entregou, mas ela continuou exercendo a sua mordomia de cuidado com esse menino. Ela via o seu Samuel uma vez por ano. Mas a cada vez ela estava lá tecendo uma túnica para o serviço dele. Quem sabe imaginando qual será hoje, após um ano, a estatura desse menino. Exercendo uma mordomia naquilo que concerne aos interesses do Senhor. Que lindo exemplo. Então, quando nós colocamos as duas histórias juntas, o que nós vemos quanto a João? A mesma lacuna, a mesma esterilidade espiritual. E o Senhor, da mesma maneira, atento a um remanescente. Nós temos dúvida que Ana era um remanescente naquele tempo? Não podemos ter nenhuma dúvida. E nem os que são mencionados nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Zacarias, o sacerdote, e Isabel,
a sua mulher estéril. Simeão, aquele que provavelmente era um ancião, embora a Bíblia não o diga, mas muito provavelmente, ele era um ancião também. E tomou o menino nos braços. E diz que agora os seus olhos viram a salvação de Deus e que agora ele poderia partir em paz. Um remanescente. A mesma coisa nós vemos em Ana, a profetisa, narrada em Lucas também. Aquela viúva de 84 anos que servia ao Senhor diariamente no templo e que aguardava a consolação de Israel. Meus irmãos, vemos a mesma coisa em José e Maria, os pais do nosso Senhor Jesus. Um grupo de remanescentes, que segundo o relato de Lucas, aguardavam, veja essa palavra, expectativa. Eles aguardavam a redenção de Israel. Pode colocar de outra maneira. Eles aguardavam o Messias, o Redentor. Quando nós lemos, vamos voltar lá, Lucas capítulo 1, observe que o verso 5, onde nós iniciamos, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha a primeira frase. Quem está no trono mais específico dessa região? Porque Herodes era então o tetrarca, governador de 3 províncias, né? Naquela região da Galileia. De 4, né? Tetrarca da Galileia. É dito Herodes, rei da Judéia. Quando nós ouvimos as bênçãos que Jacó pronunciou sobre os seus filhos, em Gênesis capítulo 49, se você tiver o cuidado de consultar ali o verso 10, é muito interessante, para nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. É dito assim, a palavra de Jacó para o seu filho Judá. Ele diz, o cetro não se arredará de Judá, e o bastão de entre os seus pés, ou seja, uma posição reinante de governo. O cetro de Judá, o bastão entre os seus pés. Aí o verso continua assim, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Obviamente o Siló, sem dúvida alguma, se refere ao Messias. Então é dito que o cetro não se arredaria de Judá e nem o bastão de entre os seus pés até que viesse Siló. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, nós vemos que o cetro está arredado de Judá. E o bastão está fora de entre os seus pés. O que isso significa? Certamente, Siló estaria vindo. Porque o povo de Deus deixou de ser aquele centro da administração de Deus na terra. Para nos lembrarmos da oração de Daniel, e você vai ver a mesma coisa no livro de Neemias, Deus não é chamado de Deus dos céus e da terra, nesses livros. Ele é chamado apenas de Deus dos céus. Porque na terra, o seu testemunho estava aniquilado. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído e as portas da cidade estavam queimadas a fogo, ruína. Neemias chega a dizer no seu capítulo 2, no verso 17, exortando os que estavam com ele para fazer o trabalho dos muros, depois que o templo já estava reedificado, ele diz assim, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, opróbrio, perda completa do testemunho do Senhor, expostos a todos os seus inimigos. Deus não tinha luz e testemunho na terra, então Deus dos céus, assim ele é mencionado, e não Deus dos céus e da terra. Mas meus amados irmãos, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. E a pergunta de Isaías é, que casa então me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Não é isso que o Senhor está buscando na terra? Lugar para o seu repouso, verdadeiras
Betânias, testemunho do Senhor. Mas então o cetro está arredado de Judá. Herodes está governando sobre Jerusalém. Então Siló está vindo. Mas para que os propósitos do Senhor sobre a terra sejam realizados, registre isso no seu coração. E graças ao Senhor por isso. Ele necessita de vasos. Sabe, irmão, que usar a palavra necessita para Deus é muito sério. Porque Deus, em si mesmo, é completamente autossuficiente. Ele é o único ser autossuficiente. Dele é que provém todas as coisas. Ele é o único de quem nós podemos dizer que tem vida em si mesmo. Porque todos os outros seres, incluindo anjos, incluindo os anjos que caíram, Lúcifer e os seus anjos, incluindo todas as criaturas, nenhuma delas pode dizer que tem vida em si mesmo. Compreende? Zoé, vida incriada, eterna, só o nosso Deus. Então, dizer que Deus tem necessidades é uma palavra muito séria. Mas sabe por que nós podemos usá-la com tanta gratidão ao Senhor? Porque embora Ele seja esse Deus que não tem necessidades, Ele é completo em si mesmo, Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas Ele determinou que Ele criaria o homem do pó da terra, à sua imagem e à sua semelhança, para que então exercesse representatividade, o homem criado, representatividade naquilo que concerne ao Deus único, vivo e verdadeiro. E por isso Ele criou o homem. Não apenas para comunhão, já seria um objetivo maravilhoso, não é? Como nosso irmão destacou na primeira sessão, a comunhão do Deus Trino, dada a homens e mulheres, não é? Maravilhoso, mas é mais ainda, é pela comunhão, pela relação, representatividade. Foi o que ocorreu com Abraão, história que também nos foi lembrada, quando ele chegou a Moriá, não é? Em Moriá, ele está em figura, representando plenamente Deus o Pai, oferecendo o seu único e amado Filho ali sobre o altar. Representatividade. A comunhão de altar em altar, 4 altares e 11 visitas, Deus realizou na sua história com Abraão. A cada visita, Ele preparava Abraão para a próxima visita. Se você tiver essa pergunta no seu coração, por que o Senhor nos visita? Por que Ele me visita pessoalmente? Por que Ele nos visita como congregação? Aí está a resposta. É para nos preparar para a sua próxima visita. E meus irmãos, pela sua bondade, fidelidade, amor ao seu próprio nome, Ele tem nos visitado. Tanto pessoalmente, quanto congregacionalmente. Com qual propósito? Nos preparar para a próxima visita. E qual é a próxima visita que nós aguardamos? A visita gloriosa do Rei, que irá mostrar sua face novamente, tanto para a igreja, quanto para esse universo decaído. Irá renovar todas as coisas, reuni-las e encabeçá-las, segundo Efésios 1:10. Reunir, tornar a congregar em si mesmo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a visita que nós aguardamos. Mas até lá Ele tem nos visitado, para nos preparar para a visita final. Graças ao Senhor. E aqui em Lucas nós estamos lendo mais uma visitação. Você se lembra que depois que o Senhor visitou o seu povo, na pessoa encarnada do Filho Eterno, o Criador, o Sustentador, o Verbo de Deus, o resplendor da glória, visita o seu povo pessoalmente, veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, quando Ele entra a última vez em Jerusalém e chora, o que Ele diz? Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus amados irmãos, que dolorosa história. Mas quando nós vemos aqui o início dela, 33 anos antes, o Senhor está visitando mais uma vez o seu povo. E agora dessa maneira. Então vamos montar um pouquinho do quadro e vamos falar um pouco sobre a vida
e o serviço de João Batista como sendo aquele que ouve e aquele que preparou para o Senhor, que habilitou para o Senhor um povo preparado, através do seu ministério e do batismo de arrependimento, que ele realizou sobre tantas pessoas, que então compreenderam de alguma maneira que o Messias estaria vindo. Até que ele próprio, João, coisa que nenhum profeta fez, mas ele teve o privilégio. Por isso, o Senhor disse que ele era maior, até ali, maior do que todos os outros que nasceram de mulher. Embora o menor no reino dos céus, que seria inaugurado pela ressurreição do Senhor e pelo derramamento do Espírito, então o menor no reino seria maior do que João, claro. Porque mesmo o menor no reino seria habitado pelo Espírito Santo, e mais do que isso, o Senhor traria na realidade do reino um corpo orgânico de testemunhas, coisa que ele não tinha nos dias de João. Mas ele diz, até aqui, dentre todos os nascidos de mulher, João é o maior. Porque não só ele preparou para o Senhor, ele habilitou para o Senhor um povo preparado, são as palavras que você vê aí no texto, quanto porque ele teve o privilégio de apontar o seu dedo e responder a maior pergunta do Velho Testamento, que foi aquela feita por Isaac ao seu pai Abraão. Quando subiam para Moriá, Isaac pergunta, vejo aqui o fogo, o lenho e o cutelo, mas onde está o cordeiro? 2000 anos depois, essa pergunta, a maior pergunta do Velho Testamento, foi respondida por João Batista. Quando ele aponta o seu dedo e finalmente diz, eis o Cordeiro de Deus. Quantos milhares de cordeiros haviam sido imolados em prefiguração daquele que viria. Mas agora não tem mais nenhuma prefiguração. Agora aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, João Batista, sem dúvida, ele foi esse vaso moldado para que ele tivesse ouvidos para responder aquilo que dele estava escrito nas Escrituras. Não é maravilhoso observarmos o significado dessa vida e desse serviço? Meus irmãos, quando João abria Isaías 40, ele se via. Não é um privilégio? Nós, quando abrimos a palavra de Deus, nós também nos vemos, mas nós nos vemos em união com Cristo, não é? Nosso nome não está lá, nossa pessoa não é exatamente identificada lá, não é? Mas quando João abria Isaías 40, ele se via. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparai. Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Então, repetindo, para que Deus siga com seus intentos sobre a terra, ele necessita de vasos que sejam moldados. E meus irmãos, vamos fazer outra pergunta. Qual é o maior privilégio das nossas vidas? É podermos ser vasos com os quais ele possa realizar o seu propósito eterno. Aquilo que está no seu coração. Esse é o maior privilégio das nossas vidas. Nós que éramos um material estragado, destinado a uma lata de lixo eterna, ele colocou a mão sobre nós. E ele disse, tu és meu. Te atraí com cordas humanas e com laços de amor. Palavras de Oséias 11. E podemos aplicar a cada um de nós. E me inclinei para dar-te de comer. Ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços. Mas infelizmente naquele contexto, naquela história, ele diz assim, mas eles não atinaram, não perceberam que eu os curava. Eu fui para eles como aquele que alivia o jugo das suas queixadas, mas eles não quiseram. Mas graças a Deus, pela bondade do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele encontrou um outro tipo de resposta. Nós nos entregamos, nós dissemos sim, Senhor. Nós dissemos obrigado por tua graça, Senhor, por ter alcançado esse material inútil,
vazio, correndo ladeira abaixo para o nada. Vasos. Irmãos, é através desses vasos, com os vasos com os quais o Senhor possa contar, é que Ele realizará os seus propósitos nesses dias finais. E nós devemos dizer, sim, Senhor, eu quero responder ao Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho, com meu coração, com meus afetos, com minha mente, com minha memória, com aquilo que o Senhor tem depositado em mim. Mas o Senhor não poderá fazer isso sem que então os vasos sejam moldados. Cada faculdade, podemos assim dizer, que caracteriza esse vaso e esses vasos precisam passar pelo trabalho da cruz, pelo altar. Então, vamos ver um pouco da história de João. É tão linda. O cetro está arredado de Judá, aí vem Siló, Gênesis 49, 10. Então, para que venha Siló, onde estão os vasos? Para onde ele vem? Para quem ele vem? Ele viria para os seus que não o receberam. Mas para que ele siga com seus propósitos, ele tem que encontrar vasos. Então aí está um vaso preparado, João. O nome João significa favor, ou graça, favor. Não é todos os dias que Zacarias via um anjo em pé à direita do altar. Não é verdade? Não era. E nenhum outro sacerdote. Então, quando Zacarias entra para servir, para realizar o seu serviço segundo o turno sacerdotal, ele vê um anjo em pé à direita do altar de incenso. O ambiente, então, um pouco mais íntimo, não era no átrio, né? Era onde só o sacerdote entrava, e lá está um anjo que tem uma notícia para ele. O nome do anjo é Gabriel. E Gabriel significa Deus é poderoso. Porque quando o anjo fala com Zacarias, veja o que ele tem a dizer no capítulo 1. Observe. Verso 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Sabe, irmãos, só nos 2 primeiros capítulos de Lucas, você tem 4 vezes a expressão não temas. Porque como nós falamos, repetindo, não é todos os dias que o céu se abre sobre pessoas, literalmente falando. E que anjos, como mensageiros de Deus, no sentido do Velho Testamento, eles então trazem uma mensagem do Deus vivo para seres humanos. Então, Zacarias, Maria também, os pastores lá no campo, quando aquele anjo se manifesta a eles também, eles se turbam, e o anjo tem que dizer, não temais, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então aqui nós temos a primeira menção para Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Outra nota linda de Lucas. Nos primeiros capítulos de Lucas você vai ter 8 vezes a palavra alegria. Claro, Lucas está se detendo como um médico grego, vaso especialmente selecionado pelo Senhor para escrever esse evangelho, para registrar que esse verbo se fazer carne é a alegria dos homens. Você sabe que tem um autor que compôs uma peça musical com esse nome, não é? Jesus, a alegria dos homens. Então Lucas enfatiza essa palavra. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha o que diz o verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Muito claro o que ele quis dizer, né? Não há possibilidades. O tempo já passou. Eu sou velho. Que frase é essa? Mas ela contrasta com a próxima frase do verso 19. O que o anjo tem a dizer, quando Zacarias diz, eu sou velho e minha mulher é avançada em dias, a resposta dele é, eu sou Gabriel. Que significa, Deus é poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, tanto na igreja quanto em Cristo Jesus. Então, esse foi o início da história. Em tempos de esterilidade espiritual, o Senhor necessita moldar vasos. E Ele o faz, por sua graça e por sua fidelidade. Vamos seguir um pouquinho mais. Abra, por favor, no livro de Malaquias. E já retornamos a Lucas rapidamente. Malaquias capítulo 1 nos ajuda a entender pelo que Zacarias estava orando. Porque quando lemos a história, se formos precipitados, nós poderíamos facilmente pensar assim: ele está orando por um filho, não é? Sua mulher é velha, mesmo que tenha aí passado o tempo, mas nós sabemos o que significava para uma mulher ser estéril naquele tempo, muito mais de um sacerdote, não é? Então, colocamos aí nossas interpretações, nossos conceitos e pensamos: João está orando e pedindo a Deus um filho. Porque o anjo diz para ele: tua oração foi ouvida. Então nós pensamos, pelo que João estava orando? Quando ele entrava no serviço sacerdotal. Zacarias, perdão. Então, irmãos, qual é a resposta? Ele não orava por nenhum dos seus interesses. Como sabemos? Olha o que diz o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Vamos ler o verso 6 para nos ajudar um pouco mais. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, outros, preste atenção, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor Deus dos Exércitos. E atenção agora para o verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. O nome João, mais uma vez, significa favor. Graça. Então ele está dizendo: ó sacerdotes, lá no verso 6, é a eles, ó sacerdotes, deixem de oferecer esses serviços, esses sacrifícios imundos aí, desagradáveis, e supliquem o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Penso, irmãos, que esse verso, e veja bem, é de Malaquias, é o último profeta da velha dispensação. Após ele, são 400 anos de silêncio, chamado de período intertestamentário. 400 anos sem profeta, 400 anos de Deus calado. E então agora, Zacarias tem essa experiência. E, segundo lemos em Malaquias, o que então entendemos que Zacarias estava fazendo lá dentro? Ele não estava orando pelos seus interesses, ele não estava orando por um filho, ele não estava orando por nada que concerne a ele. Ele, como sacerdote, é representante do povo diante de Deus e vive um tempo de absoluta esterilidade. Então, meus irmãos, seria nós desconfiarmos do coração, do espírito de Zacarias, se nós pensássemos de outra maneira. Porque ele é um dos remanescentes mencionados nos 2 capítulos de Lucas. Então, sim, nós temos que admitir que Zacarias estava lá, suplicando o favor de Deus, palavras de Malaquias 1:9. Estava suplicando a sua graça, estava suplicando a sua visitação, porque são 400 anos de esterilidade. E o cetro arredado de Judá, e Jerusalém dominada por um imperador pagão, como já era a história por séculos, né? Então, essa era a oração de Zacarias. Quando nós vamos ao verso 13, que já lemos, nós vemos o anjo dizendo a ele: tua oração foi ouvida. E a resposta da oração, da súplica, pelo favor de Deus para o seu povo, visitando o seu povo de novo, depois de
4 séculos, foi respondida com um homem, um vaso. Meus irmãos, quanto isso nos toca como Assembleia do Senhor. Sem dúvida, o Senhor continua com o mesmo desejo em seu coração de moldar vasos para que seu propósito prossiga. Mas pense também no aspecto coletivo, como lemos ontem e meditamos ontem. Os vasos de Deus coletivos, para a expressão dos interesses do seu coração, expressão de seu testemunho. O verso 66, que nós lemos desse capítulo 1 de Lucas, volte nele por favor, nós temos uma pergunta que vai nos ajudar agora, a partir de agora, a entrar em 5 características que eu gostaria de mencionar e meditar com os irmãos sobre a vida, primeiro a vida, a pessoa de João e, consequentemente, o serviço de João, já que essas duas coisas nunca podem ser invertidas. Nunca o serviço vem primeiro, sempre a pessoa vem primeiro. A obra do nosso Senhor Jesus é gloriosa porque a pessoa dele é gloriosa. Então, se o Senhor não encontra caminho para moldar vasos, então não há caminho para o serviço ao Senhor. Porque o serviço do Senhor não é litúrgico, não é mecânico. O serviço do Senhor tem que ser fruto de realidade espiritual, revelação, visão celestial, relação íntima com Deus, o trabalho da cruz no vaso. Só aqui já mencionamos pelo menos 3 coisas, né? 3 ou 4. Se isso não é verdade no vaso, então o serviço dele é um serviço inadequado. Então, o verso 66 tem uma pergunta muito interessante. Quando João nasceu, você deve conhecer a história, Zacarias estava mudo, né? E ele escreve o nome de João naquela tabuinha, como lemos. Então, todos se admiram de toda essa situação tão sobrenatural, né? Tão única. E é dito assim no verso 66. Todos que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? Então, vamos seguir para essas características. Que menino é esse? Primeiro lugar, primeira característica, é um nazireu. E aqui, meus irmãos, seria importante que nós abríssemos mais um texto do Velho Testamento. O livro de Amós. Se te ajudar, ele está depois de Joel e antes de Jonas. Antes de Obadias. Amós, capítulo 2. Olhe com atenção para esse texto. Amós 2, 11. Um sinal da graça, da benevolência de Deus para com o seu povo, o povo da aliança. Um sinal. Qual é? Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Então, meus irmãos, um dos sinais mais graciosos, lindos, da benevolência de Deus, do cuidado de Deus com seu povo, é suscitar, levantar no meio deles jovens nazireus e profetas. Agora, por que essas duas coisas são colocadas juntas? Creio que podemos afirmar que aqueles que abririam as suas bocas como profetas, porque profeta significa isso, eles teriam que ser treinados como nazireus. Você está entendendo essa relação? O que é um nazireu? Sem entrar em muitos detalhes, o nazireado era um voto que abria uma porta lateral para a consagração ao serviço do Senhor de pessoas que não eram descendentes de Levi. Porque apenas os descendentes de Levi eram sacerdotes. Então, se o sacerdócio falhasse, como o Senhor iria prosseguir com seus propósitos nos tempos do Velho Testamento? Então, lá em Números, está previsto o voto de nazireado,
para aqueles que quisessem integralmente e voluntariamente se consagrarem ao Senhor. É o voto de Nazireu. Então havia algumas características nesse voto. Principalmente, eles não teriam os seus cabelos cortados, eles não beberiam bebida forte e eles não tocariam na morte, em corpos, cadáveres de mortos. Tudo isso tem um significado espiritual. Você sabe que Sansão era um nazireu, um dentre alguns no Velho Testamento, né? Samuel também foi um nazireu. João Batista também foi um nazireu. Então, qual era a característica para completarmos esse quadro? Ouça com atenção. O que aconteceu com o nazireu Sansão quando ele perdeu de vista o caminho do Senhor? O quadro é muito interessante e de muito valor espiritual. É dito que a cabeleira de Sansão foi cortada. E essa cabeleira, sobretudo, representa a sua consagração. Então veja, a sua consagração, seu segredo interior com Deus foi exposto a Dalila. E por causa de expor esse seu segredo íntimo, de relação consagrada a Deus, ele teve a sua cabeleira cortada. Ou seja, a sua consagração foi perdida. Esse é sempre o primeiro passo da ruína. Depois da consagração perdida na história de Sansão, o nazireu, os seus olhos foram vazados. Isso, meus irmãos, na linguagem do Novo Testamento tem tanto sentido para nós, é claro. Perda da visão. Perda da consagração sempre vai implicar em perda da visão espiritual. Mas tem mais um elemento. É dito que Sansão foi atado com cadeias, amarrado a um moinho, e ele virava um moinho no cárcere, fazendo um trabalho que era de animais, moendo grãos. Ou seja, ele rodava em círculos, fazendo um trabalho bestial, podemos assim dizer, não é? E se tentarmos e buscarmos interpretar isso na linguagem do Novo Testamento, Paulo vai dizer em Filipenses assim: eu prossigo para o alvo e para o prêmio de uma vocação ascensional. Ascensional. Uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas agora nós temos um nazireu com a consagração quebrada, com sua visão nublada, olhos vazados, girando em círculos, podemos assim dizer, mas não acende. Uma vida sem propósito, porque a sua consagração foi perdida. Então esse verso de Amós é tão significativo, meus queridos irmãos. O que Deus busca hoje, antes que o nosso Senhor Jesus venha entre os jovens? A pergunta está respondida aí, não está? O Senhor busca entre os jovens nazireus. Aqueles que se consagrem ao Senhor. Quando jovens ouvem a palavra consagração, por um lado, há um certo temor nos seus corações. Porque eles pensam assim: se eu me consagrar ao Senhor, Ele vai começar a retirar da minha vida tudo que para mim é tão deleitável. Mas eles não percebem que o Senhor mesmo é aquele que se coloca no lugar de tudo que Ele extrai de nossas vidas. E tudo que Ele extrai de nossas vidas, Ele o extrai porque Ele conhece a corrupção dos nossos corações. Ele sabe que se nós nos entregarmos a elas, as nossas vidas serão perdidas. O rumo será perdido. Então, meus irmãos, esse é um primeiro ponto, mas tem mais uma coisa. Tudo aquilo que o Senhor toca em nossas vidas, Ele toca de maneira transformadora. Não é exatamente para retirá-las. Exemplo, talvez o mais contundente, Abraão e Isaque. Quando Abraão recebe Isaque, nós podemos dizer que ele se torna pai e vovô no mesmo dia, porque ele tinha 100 anos. E aquela preciosidade chamada Isaque, o dom de Deus, agora nasceu. E ele imediatamente, podemos dizer, abraça Isaque e leva para sua tenda, não é? E caminha um certo tempo com Isaque, até que chega o momento que ele tem que ouvir do Senhor. Vai a um dos montes que eu te mostrarei, e oferece-me o teu filho, o teu único filho. Embora ele já tivesse Ismael,
Veja que Isaac é chamado de o único filho, porque é Isaac que é segundo a promessa, e não Ismael. Então oferece-me Isaac, o teu único filho, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, agora Abraão tem que tirar da tenda aquilo que é o dom precioso de Deus a ele. Sabe por que isso fala muito ao nosso coração? Porque nós recolhemos em nossa tenda, em grande parte, aquilo que não é o dom precioso de Deus para nós. São coisas que Ele nos dá porque Ele é galardoador dos que o buscam. O bem-estar em diversas áreas, não é? Uma coisa aqui, uma outra ali. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós vamos colocando essas coisas para dentro da tenda. Com Abraão foi muito mais. Com Abraão ele recebeu o dom, com D maiúsculo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de um descendente que eu te darei. Os irmãos verem o peso do que isso significa? Então, quando esse menino nasce, esse menino é tudo. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão toma o dom de Deus e coloca na sua tenda. Mas, mesmo sendo um dom precioso de Deus, ele precisa passar pelo altar. Para que a vida de Abraão não esteja ligada à dádiva de Deus, mas sim ligado ao Deus que fez a dádiva. Então, quando sobem os dois ao monte, nós temos uma figura maravilhosa. Quando sobem os dois ao monte, nós sabemos que Abraão confia nas promessas de Deus. Sim, ele confia, já é o quarto altar na sua história com o Senhor. Já é a última visita do Senhor a Abraão. Então sim, ele confia nas promessas de Deus, por isso ele vai. Mas irmãos, quando os dois descem, Abraão aqui é diferente. Porque agora ele não confia nas promessas de Deus. Agora ele confia no Deus que fez as promessas. Isso faz toda a diferença na vida de Abraão. E quanto a nós? Em que temos confiado? Mesmo em termos espirituais. Sabe, irmãos, me lembro de um velho irmão, ancião. Foi muito usado pelo Senhor e muitos aqui o conheceram. Não vou citar o nome propositalmente. Hoje ele já está com o Senhor. Certa vez ele estava numa reunião com líderes, pastores e outros irmãos, líderes espirituais. Ele fez uma pergunta assim: quantos de vocês se realizam no seu ministério? Aí alguns não levantaram a mão, porque estavam lá entristecidos de alguma maneira com o seu serviço, com o seu ministério, com o exercício do seu ministério, mas muitos levantaram a mão, a maioria. E a pergunta foi: quantos de vocês se realizam nos seus ministérios? Então foi muito ousada. Foi muito ousado o que esse irmão disse para todos esses que levantaram as mãos. Ele disse assim: tenho muita pena de vocês, porque nós não nos realizamos em ministério. Nós só nos realizamos em Deus mesmo. Então, meus irmãos, essa foi a história de Abraão com o Senhor. Para que Deus mesmo, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele fosse o centro no coração do Abraão, havia alguém que de alguma forma foi dado por Deus mesmo, dádiva de Deus, dom de Deus, bênção de Deus, como ele tem dado a nós também. Mas de alguma maneira estava em disputa pelo trono no coração de Abraão. E graças ao Senhor, meus irmãos, graças ao nosso valente Senhor, Ele compete com os nossos inimigos para tirá-los do trono, para que Ele seja o único entronizado. Então, entre os jovens, Ele busca nazireus. Que não sejamos iludidos, especialmente aqui os mais jovens, com temores, com dúvidas. Um servo do Senhor, um missionário chamado Henry Martin, partiu para o Senhor muito jovem, e em suas missões evangelísticas. E antes de partir, ele tinha um pequeno diário, e nesse diário foi encontrada uma oração. Escute o que ele dizia, o que ele disse: em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto.
nunca terei de me arrepender. Isso é consagração. Então, dentre os jovens, suscitarei nazireus. Ou no caso de Amós, suscitei. O Senhor está mostrando o quanto Ele usou de benevolência para com o povo. E, dentre os teus filhos, aí já está se referindo a adultos, nessa palavra, profetas. Então você vê uma relação muito, muito linda aí, irmãos amados. Se jovens aqui têm tido o privilégio de terem conhecido o Senhor em uma idade tão tenra, saiba que o propósito do Senhor de ter chamado você foi esse, que você fosse nazireu para Ele, que Ele te guardasse das bebidas fortes, que Ele te guardasse da morte, que Ele conservasse tua cabeleira, no que isso significa. E saiba, irmão, Ele não está privando você de nada, pelo contrário, Ele está dando tudo a você, porque Cristo é tudo. Nós só podemos encontrar realização nele. Não há realização na coisa em si, nem em casamento, nem em filhos, nem em netos, nem nos nossos irmãos, nem na obra de Deus. Quando o Otmani estava nos últimos anos na prisão por causa do testemunho do Senhor, na época em que o livro Vida Cristã Normal foi escrito, essa frase está na contracapa do livro. Essa oração também desse irmão Ni. E já há muitos anos, ficou 20 anos naquela prisão, e já no final da sua vida, ele orou e escreveu assim: ó Senhor, eu passaria tudo o que estou passando de novo, mas não por causa da igreja, nem por causa dos teus filhos, e nem por causa da tua obra, mas por ti mesmo. O carcereiro que cuidava de Watmani o via adorando a Deus na prisão. E ele se aproximou dele e disse assim: Senhor Ni, eu gostaria muito de conhecer esse Cristo que você adora, mas eu tenho tanto medo de perder tudo, porque ele vivia num sistema comunista. Então o irmão Ni respondeu assim: mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Dentre os vossos filhos, nazireus. Que privilégio, amados irmãos. Quantos jovens nós temos aqui. Que o Senhor encontre caminho antes que Ele venha, para que dos céus, por sua graça, Ele continue suscitando nazireus. Que o queiram, que o amem, que se entreguem a Ele, sem reservas, sem dúvidas, sem questionamentos, sem temores. Profetas, aqueles que pela graça de Deus poderão, em qualquer contexto que seja, de novo, eu não estou falando de púlpitos, estou falando de serviço, de ministério, lá na sua casa. Aliás, cada pai, segundo Deus, tem ofício profético na sua casa. Na sua casa ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, segundo Deus. Essas são suas funções. Então, todos os que poderão abrir a boca por Deus, profetas, eles são treinados como nazireus. É isso que o livro de Amós vai nos dizer. Então, essa é a primeira característica de João. A segunda, a frase importante que lemos ali em Lucas capítulo 1 também: não beberá vinho nem bebida forte. Vamos entender o que isso significa de uma maneira muito simples, meus amados irmãos. Não precisamos explicar muito o símbolo, penso eu. Vinho fala sempre também, sempre, de gozo, de alegria. Basta você ler João 15, o capítulo sobre a videira verdadeira. E você vai ter o símbolo muito claramente expressado. Meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João escreve a sua epístola falando sobre a comunhão trina, que nosso irmão mencionou aqui,
dizendo: e isso eu vos escrevo, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isso eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Vinho, alegria, gozo, prazer. No sentido literal, natural, o vinho está aí para oferecer esse gozo, alegria e prazer naturais, desfrute natural, certo? Não que seja intrinsecamente errado o beber vinho. Intrinsecamente errado é o se embebedar, né? Não vos embriagueis com vinho. Paulo não diz não tome vinho, ele diz não embriagueis com vinho, não é? Então, naturalmente falando e literalmente falando, o que significa o vinho? Um apego a prazeres, a deleites e a gozos naturais, deleites naturais. Então, não beberá vinho nem bebida forte. Sabe por quê, meus irmãos? Penso que há um princípio espiritual aqui, especialmente na linguagem clara do Novo Testamento, né? Do que vinho significa especialmente. Prazeres do mundo, por um lado, e o vinho de Deus, o Espírito Santo, gozo, alegrai-vos sempre no Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. Então, o princípio espiritual que penso que precisamos guardar no nosso coração. A nossa medida espiritual não é, a nossa capacidade espiritual não é medida por quanto de vinho nós bebemos, mas por quanto de vinho nós repartimos. Então, para que seja realidade em nós e através de nós, esse vinho e esse gozo sendo repartido a outros, o que é necessário? Não beberá vinho nem bebida forte. Ou seja, não vai se entregar a deleites dessa vida, de tal forma que ocupe um lugar indevido no seu próprio coração. Então, esse é o sentido de não beberá vinho nem bebida forte, embora ali para João é claro, o sentido é literal, inclusive. Nossa vida não é medida pelo quanto de vinho nós bebemos, mas pelo quanto de vinho nós derramamos. Segunda frase importante ali, em Lucas: será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Oh, meus irmãos, me impressiona muito essa linda frase. Falando de modo bem objetivo sobre essa característica. O primeiro encontro de João, o precursor, com o Messias que ele iria anunciar, aconteceu quando os dois eram crianças dentro do ventre das suas mães. E o encontro é tão lindo, registrado aí em Lucas, você depois faça sua leitura. É dito que quando Isabel recebe Maria, que foi visitá-la, porque ficou sabendo que o Senhor operara generosamente nela, Isabel era estéril, então Maria vai visitá-la, faz uma longa jornada, podemos imaginar isso, uma menininha, uma adolescente basicamente, talvez 15 a 16 anos, grávida, fazendo essa jornada até a região montanhosa de Efraim para encontrar Isabel. E quando as duas se encontram, então, e ela saúda Isabel, então Isabel vai dizer: quando ela foi saudada, a criança, João, se estremeceu, mas não só isso, veja, de alegria, assim diz Isabel, dentro do seu ventre. Sabe, irmão, sem entrar em especulações, mas queria sugerir algo para você, é só uma sugestão. O texto de Lucas disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Me parece que foi nesse encontro com o Messias no ventre de Maria que o menino foi cheio do Espírito Santo, no ventre da sua mãe, o precursor. Nós temos duas grávidas, dois meninos nos seus ventres, e o primeiro encontro do precursor com o Redentor. Que encontro maravilhoso. Então, mais um detalhe sobre a vida de João: cheio do Espírito Santo. Isso significa que ele é cheio de gozo, é cheio de prazer, é cheio de alegria. Sabe, irmãos, o nosso problema não é que nós tenhamos, que nós busquemos prazer demais. O nosso problema é que nós buscamos prazer de menos. Porque todo o nosso prazer, toda a nossa busca pelo prazer está resumida
numa só pessoa. E é nele que buscamos prazer de menos. Porque se nós fôssemos realmente buscadores de prazer, então nós encontraríamos o prazer no lugar certo. Nós que somos dele, claro. Né? Então, esse primeiro encontro, tão lindo. João, um vaso cheio do Espírito Santo. Como o Senhor encontrará nessa terra um testemunho agradável ao seu nome, se nós não formos cheios do Espírito Santo? Como? Nós seremos cheios do quê? Como também nosso querido irmão mencionou. Seremos cheios de autointeresse, seremos cheios de projetos, seremos cheios de planos, seremos cheios de coisas. Não é? Então essa é a segunda característica do vaso João. Primeiro, um nazireu. Segundo, colocado juntos aí, não beberá vinho e nem bebida forte. Sem promiscuidade com os prazeres do mundo. Utilizando do mundo, mas não abusando dele. Usando do mundo, mas não sendo usado por ele. E, junto com essa segunda característica, cheio do Espírito Santo. Vamos para a terceira. Tão bonita também. Mencionada lá no verso 80 de Lucas 1. Vamos lê-lo. Depois que Zacarias pronuncia esse maravilhoso cântico, que inclusive tem aspecto profético, ele vai dizer no verso 78 sobre essa entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual, misericórdia, nos visitará o sol nascente das alturas. Esse não é outro senão o Messias. Mas Zacarias ainda não o tinha visto, é claro, não é? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Terminou o cântico de Zacarias aqui. Então Lucas prossegue assim. E o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Terceira característica da vida, e consequentemente redunda no serviço de João: solitude. Solitude. Deixe-me ler para você uma frase de um irmão sobre o que significa solitude. Ele diz assim: a solitude, que em si mesmo significa estar a sós com Deus. Mais especificamente falando, não é apenas o tempo que nos retiramos para estar a sós com Deus no quarto fechado. Implica num primeiro plano nisso, podemos dizer assim, mas é muito mais que isso. É trazer o nosso quarto fechado conosco onde nós formos. Ou seja, nada tem permissão, nada e ninguém tem permissão para separar a face do nosso Senhor da nossa face. Se qualquer intruso tentar se colocar ali, apetites, paixões, clamores, ambições, pecados, seja o que for, coisas lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se qualquer intruso tenta fazer esse movimento aqui e ofuscar a face do Senhor na nossa face, então o bendito Espírito Santo acende aquela primeira luz amarela, antes da vermelha, dizendo: preste atenção, o intruso está vindo aí, para nublar o teu rosto do meu rosto. Não permita, diga não a ele. Então, se nós insistimos, então ele acende a luz vermelha e diz: tome todo cuidado. Então, solitude significa carregarmos o quarto fechado conosco, durante todo o dia. Esse irmão então escreve assim, veja: a solitude transforma os hipócritas. É que ele está usando a palavra hipócrita no sentido bem generoso, viu? Não está dizendo pessoas que querem representar o que não são deliberadamente, não. Está dizendo que pessoas que estão vivendo ou expressando aí, tentando expressar nas suas faces uma realidade que na verdade não é a realidade delas. Não estão expressando na sua face a tristeza que elas na verdade têm. Não estão expressando nas suas faces a insatisfação que na verdade elas têm. Então ela diz: a solitude transforma os hipócritas em pessoas meigas, atenciosas e magnânimas.
profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade. Por isso nós falamos ontem, irmão, nenhum avivamento começou com pregação sobre avivamento, mas com pregação sobre arrependimento. É isso que produz avivamento. Então, transforma hipócritas em pessoas meigas, atenciosas, magnânimas, profundamente convencidas de sua própria pecaminosidade, veja, e tão profundamente conscientes da misericórdia de Deus, que sua própria vida se transforma em ministério. Essa última frase me parece muito preciosa. O que o Senhor quer fazer de vasos nos quais Ele tem colocado suas mãos é isso. É que nós não tenhamos um ministério. É que nossas vidas sejam um ministério. Compreende a grande diferença entre essas duas coisas, irmão? A primeira pode ser profissional, mas a segunda é impossível que seja profissional. Porque a vida vivida é um ministério. Um ministério de amor, um ministério de serviço, um ministério de Cristo, um ministério das suas virtudes. Não é? Então, João viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se. Com quantos anos mesmo João tinha quando ele se manifestou? 30 anos. Assim como o nosso Senhor. João era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. Então João viveu todo esse tempo, claro que desde que tornou-se possível, né? Que ele fosse ao deserto para poder viver ali. Todos esses anos, nos desertos, solitude. Irmão, essa é uma marca de vasos com os quais o Senhor possa contar nos nossos dias. Nada de ativismo religioso, nada de colocar o carro na frente dos bois, nada de sair fazendo a obra de Deus. Não. Se o Espírito Santo não nos encontrar em solitude, e nós não compreendemos o que significa o a sós com Deus, o viver diante dele, o permanecer em mim, nós somos inúteis no que concerne aos propósitos do Senhor. Então, terceira característica. A quarta, penúltima. João era um arauto. E aqui é uma frase tão linda também para expressar isso. O verso 16 do capítulo 1 de Lucas. Converterá muitos dos filhos de Israel. Está vendo? Os filhos de Israel estavam em esterilidade. Testemunho de Deus absolutamente fraco. Então ele iria converter, não é pagãos. Ele iria converter os filhos de Israel. Então, de novo, pergunta para nós, você vê? Quando você compara as eras, como a mensagem de João Batista para nós se torna profunda, nesse aspecto de alguém que ouve, que ouviu e que correspondeu como vaso àquilo para o que o Senhor o chamou. João converteu filhos ao Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Sim, graças a Deus a igreja continuará sendo usada para converter ímpios. Mas antes que o Senhor venha, nós carecemos de um serviço que converta filhos de novo a Deus. Afeições, como nosso irmão nos lembrava. Afeições, devoção. Próxima frase. Verso 17. Irá adiante dele. Dele quem? De Deus. Vamos tomar cuidado aqui, especificamente. Deus, se referindo a Deus, Jeová. Certo? Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência dos justos, e finalmente essa última frase. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Muito interessante que esse foi o foco do ministério de João. Não foi aos ímpios. Certamente foram ali soldados, certamente foram ali publicanos, inclusive, não é? No caso, publicanos faziam parte do povo. Então, o cerne do ministério de João foi ao povo do Senhor. E isso parece ter uma correspondência grande com os dias em que nós vivemos.
Finalmente, meus irmãos, a quinta e última característica. Se formos a Lucas capítulo 7, nós vamos encontrar algo que nos parece bastante curioso. Porque esse homem, do qual nós falamos já tanta coisa aqui, é dito assim no capítulo 7 de Lucas, no verso 18, que depois que o Senhor operou esses sinais, olha aí para esse capítulo, tanto curando o servo do centurião, quanto ressuscitando o filho da viúva de Naim, que foi a primeira das 3 ressurreições que o Senhor operou durante o seu ministério, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a menininha de 12 anos, e Lázaro. Unicamente os 3. E essa foi a primeira. Então, depois desse evento tremendo, em que foi dito no verso 16 por aqueles que participavam ali, Deus visitou, olha essa palavra aí, verso 16, parte final, visitou o seu povo. Então, no verso 18, todas essas coisas foram referidas a João, pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Meus irmãos, talvez essa seja uma das passagens mais difíceis a respeito do ministério de João. Porque a primeira pergunta que surge para nós é aquela: João teve dúvidas com relação a quem era o Senhor? Mesmo? Será que teve? Será que essa pergunta implica em uma dúvida, exatamente uma dúvida de João? Me parece que não. Mas essa pergunta implica em um conflito de João, o profeta, o precursor. Não dúvida, conflito. Porque se houvesse dúvida, irmãos, eu penso que a atitude seria bastante diferente. Nem 2 discípulos ele enviaria lá. Ao contrário, diria a ele: olha, quando eu contrasto o que eu conheço do Velho Testamento, o que eu conheço do meu próprio ministério, o que eu conheço do que o Messias viria para fazer, eu estou em dúvida se esse aí é realmente o Messias. Então vamos deixar de lado, vamos esperar, vamos ver o que acontece, não é? Foi isso que ele fez. Porque João, segundo eu entendo, não teve dúvidas. João teve um tremendo conflito. Por quê conflito e não dúvida? Porque, meus irmãos, João não podia coadunar as escrituras do Velho Testamento com o que o Messias estava fazendo. Jesus, o Verbo encarnado. O Messias prometido, a sua vida, o seu serviço, com aquilo que Jesus de Nazaré estava fazendo. Em outras palavras, João Batista não podia compreender os métodos de Deus. Porque João, e aí não só ele, todos os outros também do remanescente, esperavam que o Messias se revelasse, mesmo que isso tardasse por um pouco, ele se revelasse como aquele que venceria o jugo romano. E até aqui o Messias, pelo menos até aqui, na mente de João, o Messias não tinha feito isso. E tem mais um detalhe aí. Se ele, e aliás é a resposta que Jesus vai dar para João se você seguir o texto. Porque é dito que quando esses discípulos vêm com essa pergunta: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Jesus por enquanto não responde a pergunta. Jesus está calado, mas ele faz algo. O que ele faz? Se você ler o texto, ele cura cegos, ele cura paralíticos, certo? Isso só seria possível ser realizado pelo Messias. Então ele realiza essas curas e ele diz assim, agora ele dá a resposta. Ele diz assim: vão dizer para João. Vão dizer para João o quê? Verso 22. Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E então, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, que passagem maravilhosa. Nosso Senhor Jesus, por graça, por misericórdia ao seu precursor, ele sim demonstra, através desses atos, que ele é o Messias. Mas,
quando João envia os seus mensageiros, ele não tinha dúvida em seu coração, mas sim conflito com os métodos de Jesus. Quando é que o Messias vitorioso vai se manifestar? Quando é que Jerusalém será colocada de novo como a glória de Deus na terra? Quando é que nós deixaremos a posição de servidão e seremos de novo a princesa entre as nações, como Jeremias disse nas suas lamentações, quando ele via a cidade queimar? Quando isso acontecerá? Ele não compreendeu os métodos de Jesus. E essa quinta característica da vida e do serviço de João. E ela foi colocada por último, para que o Senhor nos ajude a nos sondarmos. Será que, irmãos, na nossa vida com Ele, será que no nosso serviço a Ele, nós também temos achado estranhos os métodos de Jesus conosco? Se o Senhor estava realizando tudo isso que estava e João foi notificado disso, por que o seu precursor estava na prisão? Será que o seu precursor era indigno? Será que o Senhor havia descuidado do seu precursor? Esqueceu dele, lançado no cárcere? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Não nos escandalizemos com os métodos do Senhor em nossa vida e serviço. Ele ousou lançar o seu maior embaixador no primeiro século e certamente em todos os séculos da história da igreja, excluindo, é claro, o nosso Senhor Jesus. E esse homem se chama Paulo, o apóstolo. Ele ousou lançá-lo em prisão por muitos anos, em prisões diferentes, onde ele só podia escrever cartas. E esse só é uma expressão forte demais, porque é por causa desse só que nós estamos aqui, tendo nas nossas mãos os escritos mais gloriosos de todo o Novo Testamento. Mas ele ousou lançar Paulo, no cárcere. Será que Paulo também desconfiaria dos métodos de Cristo a ele? Dizendo: ó Senhor, eu só andei na metade das nações que eu queria. Há tantas nações para serem conquistadas. Precisamos plantar o testemunho do Senhor aqui ou ali. Esse não era Paulo. Já estou sendo oferecido como uma libação. Assim ele se via. E o tempo de minha partida é chegado. Todos da Ásia me abandonaram. E os da Ásia são aqueles que ele cuidou, serviu por tantos anos, com lágrimas, jejuns, orações. Todos da Ásia me abandonaram. Só Lucas está comigo. Com que espírito, com que coração Paulo disse isso? Será? O que você acha? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Irmão, Paulo sabia, e por isso não se escandalizava dos métodos do Senhor, que o seu martírio, pelo nome de Cristo, seria literalmente como uma medida de vinho, libação, derramada sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele entendia que as igrejas que pela graça do Senhor tinham sido plantadas pelo seu serviço, pela graça de Deus eu sou o que eu sou, ele vai dizer. Ele entendia que essas igrejas eram uma oferta de aroma suave ao Senhor. Elas eram. E ele era apenas uma medida de vinho, uma libação derramada sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele diz: e nisso eu me regozijo. Oh, meus amados irmãos, que o Senhor possa readequar os nossos corações, que nós sejamos aquele que ouve, que nós sejamos aqueles que sabem para o que foram chamados. Não, bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Que seja assim conosco. Antes que o Senhor venha, amados irmãos, sim, nós não sabemos, mas se Ele tardar um pouco mais, nós podemos viver dias difíceis. Não nos escandalizemos do Senhor. Vamos lembrar o que disse aquele missionário, Henry Martyn.
Nós teremos que nos arrepender de muitas coisas, mas nunca vamos nos arrepender de tê-lo amado. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Senhor, entregamos nas tuas mãos a tua palavra e te pedimos que o Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, encontre um caminho mais amplo e mais fundo nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos, Senhor, sabemos sim, que há coisas, talvez ainda ilusões, ambições, desejos íntimos em nossos corações que não conferem com os teus propósitos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não retire a tua mão santa, fiel das nossas vidas, mas o Senhor nos discipline como filhos amados, aqueles que são recebidos como filhos, para serem participantes da sua santidade. Ó Senhor, renova nossas afeições, nossa devoção. Sobretudo te pedimos que o Senhor faça com que escamas caiam realmente dos nossos olhos, para que nós não vivamos vidas promíscuas, mas que o Senhor realmente seja o foco, o centro, o amor de nossos corações. Resgata-nos, Senhor. Traz de volta o nosso coração para Ti. Assim oramos, confiados no Teu santo nome. Amém. Aleluia. Nosso coração fica compungido, né? Quando o Senhor se revela a nós pela sua palavra e escancara o coração, o propósito, o caminho, né? Ao mesmo tempo que nos leva a nos envergonharmos, né? Muitas vezes de nós mesmos, de como somos tardios, né, para entender a graça, o favor do Senhor para conosco, né? Mas louvamos ao Senhor, porque Ele tem vindo, tem falado, tem se revelado, mais uma vez, né, como esse Deus de graça, esse Deus de propósito, esse Deus de chamado, esse Deus de compromisso, de aliança, algo que não é difícil, é impossível a nós, né? Mas Ele nos deu o nosso ajudador, o nosso fortalecedor, o nosso consolador, que estará conosco até aquele dia em que a obra se consumará. Creio que essa é a nossa confiança e que, de fato, venhamos carregar isso, essa face do Senhor conosco, onde estivermos, né? Não somente no tempo em secreto, mas na vida em secreto do nosso coração, do nosso homem interior. Amém? Bendito seja o Senhor. Que Ele prossiga falando, que Ele prossiga se derramando para cada um de nós. Agora, irmãos, nós teremos batismo aqui na piscina. Então, pedimos para os pais, porque provavelmente aqueles que irão se batizar estão aqui, que tragam os seus filhos, aqueles que irão se batizar, ali no refeitório. Parece que até já estão se dirigindo para ali.
naquela parte do refeitório de cá que a gente não está usando. A gente vai ter uma pequena palavrinha com eles, eles vão vestir as batas para o batismo, e todos nós iremos nos acomodar aqui em torno da piscina para testemunharmos e nos alegrarmos junto com aqueles que estão se entregando ao nosso Senhor, né? Aqueles que estarão, né, recebendo tudo que é o nosso Senhor. Amém? E lembrando, às 15 horas haverão reuniões. As irmãs estarão se reunindo aqui neste local, tá? Às 15 horas, das 15 às 16. E os jovens vão reunir separadamente, os rapazes e as moças. Eu não sei dizer o local exato. Provavelmente naquele outro auditório, e não sei se no refeitório, na tenda, aí não sei se alguém aqui sabe dizer, mas isso vai ser fácil de vocês descobrirem. Então, às 15 horas, a reunião das irmãs aqui, dos rapazes e das moças, no outro auditório e em um outro local que vocês podem buscar confirmar. E depois disso, retornando aqui às 19 horas para a reunião da noite. Amém? Então vamos todos em espírito de oração, nos dirigirmos até ali o local do batismo.